Olá, meu nome é Iberê e vou ser o seu guia pelas próximas horas que vão durar o nosso curso. Vamos iniciar uma jornada analisando a carreira, o exercício profissional do arquiteto, do engenheiro, do designer, do decorador e todos os outros profissionais similares, que são aqueles que trazem as coisas do mundo das ideias para o plano material, transformam os sonhos de seus clientes e contratantes em realidade, em espaços, em objetos, em sensações. Esse curso é indicado para profissionais ou estudantes de arquitetura, engenharia, desenho de interiores, decoração, paisagismo e outros profissionais de projeto. Podemos dividir esses interessados em dois grandes grupos. Estudantes recém-formados. São aqueles que estão procurando iniciar sua carreira. Eles precisam aprender com os colegas mais experientes. E temos também um segundo grupo, que é o dos profissionais experientes. Para esses, o compartilhamento, a revisão de conceitos e a discussão de ideias básicas da profissão ajuda a consolidar, melhorar ou diversificar aquilo que ele já tem, a empresa onde ele atua. O pensamento básico por trás desse curso é o seguinte: é preciso aprender com as experiências dos colegas, para não repetir os mesmos erros e sair em busca de novas formas de atuação. Em outras palavras, isso significa mais ou menos o seguinte: se você continuar fazendo as coisas exatamente como você tem feito, você vai obter os mesmos resultados. A intenção aqui é mostrar que existem várias maneiras de se encarar a nossa profissão, várias facetas que podem ser exploradas, vários nichos de mercado que estão aí à disposição de quem conseguir enxergá-los. Antes de querer mudar seus conceitos, suas ideias, os seus pré-conceitos, é importante escutar a opinião de colegas mais experientes, conhecer técnicas de administração, de detecção de problemas, de busca de soluções, para, a partir disso, você conseguir redesenhar, reprogramar o seu exercício profissional e, quem sabe, essa é a intenção, conseguir resultados melhores do que aqueles que você vem obtendo. Reduzindo ao máximo qual seria o objetivo do curso, teríamos mais ou menos isso. O objetivo é ajudar o profissional a iniciar ou expandir sua carreira ou empresa de projetos e obras, entendendo as condições do mercado e do trabalho técnico e artístico, aplicando os conhecimentos de administração, marketing, empreendedorismo, gestão de negócios e planejamento estratégico, para organizar seu trabalho, ser mais produtivo, aumentar seus rendimentos e preparar seu futuro. Existe um fenômeno que eu chamo de um círculo vicioso do conhecimento. Os profissionais mais experientes e importantes não querem, não gostam de ensinar aos mais novos aquilo que aprenderam. Por que será que isso acontece? Por outro lado, os profissionais mais novos não conseguem clientes ou empregos, porque não têm acesso à experiência e ao conhecimento dos colegas mais experientes. É aquela situação que você mesmo deve ter vivenciado ou assistiu alguns colegas vivenciarem. O profissional recém-formado não consegue emprego e também não tem clientes, porque ele não tem experiência. Por outro lado, como é que ele vai fazer para ganhar experiência se ninguém dá oportunidade para ele exercer a profissão e de mostrar o seu trabalho?
Isso é um ciclo vicioso que dificulta o início de todas essas profissões, que trabalham principalmente com ideias. Porque se você não tem a oportunidade de mostrar suas ideias, como é que você vai fazer para ganhar experiência, ganhar credibilidade e conseguir a sua fatia no mercado? Devido a essas dificuldades que esses profissionais têm para se fixar no mercado, o que a gente vê muito são desculpas. Precisa existir um culpado para essa situação. Alguns dizem que o mercado é difícil, que o país não dá oportunidade para quem quer trabalhar, que a legislação é muito complexa, muito injusta, que é difícil conseguir clientes. Mas eu poderia traduzir tudo isso em uma frase. A concorrência é muito grande. Tem muita gente querendo ocupar o mesmo lugar no mercado. Mas será que isso é verdade? Será que existe mesmo muita concorrência para aquilo que a gente faz? Vamos analisar especificamente o caso dos arquitetos, que é muito similar ao dos engenheiros, dos designers, dos paisagistas e todos os outros profissionais para os quais esse curso é dirigido. Os meus estudos indicaram o seguinte: as universidades públicas viraram centro de pesquisa, onde doutores formam novos doutores. Nem sempre esses novos doutores estão vinculados ao mercado ou à realidade brasileira. Eles estudam mais a teoria. Por outro lado, as universidades particulares viraram um balcão de negócio, onde o aluno é um mero cliente. O ensino é uma coisa meio secundária, ou seja, muitas vezes o novo arquiteto que saiu dessas faculdades não está exatamente preparado para enfrentar o mercado. Os clientes dos arquitetos, por outro lado, reclamam. O que mais se ouve é eles reclamarem que não encontram bons profissionais, que não encontram bons arquitetos, bons engenheiros. Atualmente, existem cerca de 260 faculdades de arquitetura no Brasil, formando cerca de 20 mil profissionais por ano. Só que, registrados no CAL, existem apenas 130 mil arquitetos. Ou seja, existe uma grande diferença entre os profissionais que terminam uma faculdade e aqueles que efetivamente estão exercendo a profissão. Até porque, em muitos casos, a pessoa não precisa realmente estar registrada num conselho. Pode exercer sua profissão de maneira informal. Mas esses profissionais a gente não tem controle. São profissionais que muitas vezes encaram a profissão como hobby, e não exatamente como seu ganha-pão principal, e, portanto, não servem para a análise que nós estamos fazendo aqui. Quando percebem a situação, muitos colegas se desesperam. Acham que vai ser muito difícil conseguir seus clientes ou conseguir seu primeiro emprego. Acham que vai ser muito difícil conseguir seu sustento trabalhando nessa área. E saem em busca de soluções mágicas, de projetos fantasiosos, de coisas milagrosas para tentar alavancar sua profissão. Quando, na realidade, o que eu, ao longo dos mais de 40 anos que eu trabalho nessa área, tenho percebido que, na realidade, a coisa é muito mais simples. Esse diferencial que a gente precisa ter não é você ser um bom técnico, você ser uma pessoa extremamente criativa, você conhecer as técnicas de edificação, de decoração, de engenharia. Isso tudo é obrigação do profissional. Por isso que ele é um profissional, ele não é um amador. Ele não pode ser comparado a uma pessoa que não estudou para isso. Então isso não é diferencial. O que eu percebo entre os profissionais
que são bem-sucedidos é um outro detalhe. E é muito simples. Basta você entregar para o seu cliente, para o seu contratante ou para o seu patrão, basta você entregar para ele exatamente aquilo que você se prontificou a fazer. Se você ficou de entregar um projeto na sexta-feira, entregue na sexta-feira. Se você ficou de entregar um estudo no dia 31, entregue no dia 31. Se eventualmente você tiver algum problema e perceber que não vai conseguir atender o prazo, ou que você não vai conseguir apresentar uma solução adequada à situação que foi lhe apresentada, o que você precisa fazer é muito simples. Tente conseguir mais prazo, tente conseguir mais informações. Mas é importantíssimo que o seu cliente, o seu contratante, sinta que você é uma pessoa confiável, uma pessoa que sabe o que está fazendo e, principalmente, que está, sinceramente, com toda a sua capacidade, em busca de uma solução adequada. É para isso, para esses profissionais, com esse intuito, que a gente escolheu a bibliografia do curso e os principais tópicos que nós vamos analisar. Um livro que seria recomendável, principalmente para quem está começando, é o Exercício Profissional da Arquitetura, Roteiro para Profissionais e Estudantes, da editora Pini. É um compêndio de artigos publicados na revista AU, Arquitetura e Urbanismo, que é da própria Pini. É um tipo de guia de autoajuda, com perguntas e respostas sobre diversos aspectos da nossa profissão. Como você contrata funcionários, como você faz um contrato, como você faz um distrato e alguns aspectos legais também, em relação à abertura de empresa, contratos e aspectos de normas técnicas também. Um outro livrinho que a gente vai usar é publicado pelo Sebrae, chama-se Escritório de Arquitetura, Paisagismo e Design de Interiores. Esse também é um guia interessante que tem muitos aspectos da profissão do arquiteto, do engenheiro e do paisagista. Um outro livro que eu recomendo é do engenheiro Paulo Roberto Vilela Dias, chamado Preços de Serviço de Engenharia e Arquitetura Consultiva. Esse livro está disponível para download no site do curso e ele aprofunda muitas das noções de custo que nós vamos analisar aqui nesse curso. Para uma análise mais profunda da situação do mercado da construção, não só no Brasil, mas em todo o mundo ocidental, o livro Arquitetura e Política, do José Maria Montaner, traz muitos aspectos interessantes, em especial a introdução no primeiro capítulo, onde ele trata da situação no Brasil e no mundo depois da crise do mercado imobiliário americano de 2008 e quais foram as influências dessa crise na nossa profissão e do mercado de construção como um todo. É um livro bastante interessante, apesar de estar em espanhol e de ser uma literatura mais aprofundada. Eu recomendo para quem queira entender melhor as raízes dos problemas que a gente vive. E um outro livro altamente recomendável chama-se O Círculo Privilegiado, Fundamentos Sociais da Distinção Arquitetônica, do Gary Stevens. Esse livro foi feito com base na teoria de um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, que criou uma nova área da sociologia chamada Sociologia das Profissões. Então ele analisa quais são os fatores que fazem com que um profissional seja bem sucedido no mercado ou não. A questão justamente é o tal do círculo privilegiado, que está por trás
de muitas das coisas que acontecem com a nossa profissão. Também é um livro acadêmico que precisa ser lido com calma e com bastante análise, mas eu recomendo para quem queira se aprofundar nos nossos assuntos aqui. Outros materiais que a gente vai usar são as tabelas de honorários do Sindicato dos Arquitetos, do IAB, do CREA e do CAL. Existe também uma apostila do Sinduscom de Minas Gerais, chamado Custo Unitário Básico, Principais Aspectos, que é muito interessante e também está disponível para download no site do curso. Temos também outra publicação chamada Orientação para a Composição de Preços de Estudos e Projetos de Arquitetura e Engenharia, publicado pelo Sindicato da Arquitetura e de Engenharia em 2011. Vamos também usar algumas normas da BNT, em especial a norma BNT 12721 de 2007, que dispõe sobre orçamentos pelo método CUB, que ocupa uma parte importante aqui no nosso curso. Outra publicação que nós usaremos é a apostila do curso. Foi produzida por nós mesmos e ela contém boa parte de tudo o que vai ser discutido em aula. A necessidade dessa apostila surgiu porque muito do que nós falamos não existe ainda publicado em livro, em revista ou qualquer outro órgão regular. Então foi preciso que a gente mesmo criasse os textos e as pesquisas que estão demonstradas na apostila. Um detalhe importante diz respeito à origem das informações que nós vamos mostrar aqui nesse curso. O conteúdo tem diversas fontes. Literatura científica, são as obras de referência às quais já me referi e muitas outras similares. Vamos falar também de muitas leis, normas e regulamentos. Quanto a esses dois itens, não há o que fazer. O que está no livro, está no livro. O que está na lei, a gente segue e pronto. Vamos falar também de algumas notícias e fatos recentes que possam dizer respeito ao que está sendo tratado. E muito do que será falado, muito que é trazido, é apenas a experiência e a opinião pessoal do professor. Quando for o caso, portanto, de uma opinião pessoal, isso será frisado. Porque a opinião do professor pode ser válida para certas pessoas e não será verdade para outras pessoas. Mas não tem problema. Mesmo assim, é interessante colocar aqui uma experiência que foi vivida e analisada para que os colegas possam aprender com isso. Outra coisa, durante os vários vídeos que vamos apresentar, vamos sempre estar nos referindo ao arquiteto. Quem não for arquiteto não se sinta excluído. Arquiteto é apenas um nome que nós estamos escolhendo para representar todos aqueles que vivem de projeto e construção. Aqueles que, como foi dito no começo, trazem as coisas do plano das ideias para o plano material. Então, sempre que estiver falando de arquiteto, estou me referindo também aos engenheiros, aos designers, aos paisagistas e todos os outros similares. Portanto, gostaria que ninguém se sentisse excluído. Arquiteto aqui, portanto, é apenas um termo genérico. Vamos explicar o porquê dessa bibliografia. Na minha opinião, os arquitetos brasileiros estão numa fase de transição. Eles estão deixando a sua função clássica de serem técnicos ou artistas para atuar principalmente como projetistas, construtores e consultores de seus clientes. Em outras palavras, só a parte técnica ou artista não garante uma carreira de sucesso. Hoje em dia não basta você ser um bom técnico
ou um grande artista no ramo da arquitetura para ter sucesso na sua profissão. É preciso entender o posicionamento econômico, técnico e legal do profissional, para que esse possa exercer sua atividade. E é preciso aprender com as experiências dos colegas, para não repetir os mesmos erros e buscar novas formas de atuação. Então foi pensando nesse contexto que essa bibliografia foi escolhida a dedo, dentre as inúmeras opções que a gente tem por aí. O conteúdo foi dividido em 4 módulos, separados por assunto e em sequência. No primeiro módulo, o tema será Carreira e Exercício Profissional. No segundo módulo, falaremos de Planejamento Empresarial. No terceiro módulo, o assunto vai ser a estimativa do valor das obras, que serve de base para os cálculos dos honorários profissionais. E, no quarto módulo, vamos falar de divulgação, marketing e vendas. A estrutura completa do curso e o conteúdo de cada módulo podem ser vistos no site do curso e também na apostila.